Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal A Bíblia Responde Oficial. Eu me chamo Jeremias Santos e hoje irei dar continuidade à lição do discipulado cristão. Irei falar hoje na quinta aula que fala sobre o discípulo e a santificação. A leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo de número 17, do verso de número 14 ao verso de número 19, Hebreus capítulo 12 e verso de número 14. Se você está preparando a sua aula, você precisa fazer esta leitura para que você compreenda este tema que fala sobre o discípulo e a santificação. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas os que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então esta é a leitura bíblica que nos ensina o caminho de fato da santidade. Lembrando que a santidade é uma ordem imperativa feita pelo próprio Deus, que todo aquele que seja o seu discípulo precisa ser santo, assim como o Senhor, ele é santo. A introdução diz o seguinte: o discípulo de Jesus é chamado para romper com a vida de práticas do pecado, para viver em contínua santificação. A santidade implica na mortificação do pecado que habita em nós e em viver de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então esta introdução já nos ensina que de fato isto é uma ordem imperativa pelo próprio Deus, que todo aquele que se transforma em seu discípulo precisa viver de uma forma contínua em santidade. Lembrando que a santidade, ela não é adquirida na vida de um cristão da noite para o dia. Não é simplesmente porque uma pessoa aceitou Jesus como seu Salvador e automaticamente ali ele ganhou a santidade de uma forma plena. Não, porque é o Espírito Santo que tem o poder, a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas a transformação, a santificação dessa pessoa vai durar toda a sua vida. Já dizia o falecido pastor, muito sábio, ele dizia a seguinte palavra: que a convenção de uma alma é um milagre apenas de um momento, mas a transformação desta pessoa durará toda a sua vida. Ou melhor dizendo, a santificação desta pessoa durará toda a sua vida. Então, alguém que aceitou Jesus, ele não vai deixar de pecar, não vai deixar de errar, até porque a natureza do homem, a natureza pecaminosa, continua nele, mesmo sendo um cristão. Então, este processo de santificação durará toda a sua vida. Então, a princípio de tudo, o que você precisa entender é que você não será um arcanjo, um querubim, um ser santo, sem cometer erros, sem cometer pecados, de forma alguma. A única diferença é que este processo de santificação, de regeneração, já iniciou em você desde o momento que você abriu seu coração para que Jesus tivesse acesso, desde o momento que você decidiu fazer da sua vida templo e morada do Espírito Santo de Deus. Mas o que é santidade? De uma forma simples, santidade significa separação. Alguém pode pensar, mas como posso, Jeremias, ser separado do mundo que eu estou vivendo? A palavra santidade, que significa separado, não quer dizer que eu vou ser separado do mundo, vou deixar de viver no mundo que eu estou vivendo. Mas ser separado significa eu me separar, de um sistema que me contamina. Eu consegui ser uma pessoa separada, isolada de algumas influências que tentam me persuadir para um caminho
que me leva para distante de Deus. Aquilo que o salmista Davi escreveu no Salmo de número 1, falando sobre a bem-aventuranças, quando ele disse: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então ele é uma pessoa agora separada, uma pessoa isolada daquelas falsas amizades ou das antigas amizades que levava ele a se contaminar. Ele precisa agora criar um meio de separação. A santidade ou a santificação fala de separação da prática do pecado, da influência do mundo e do diabo. Santidade e piedade devem andar juntas na vida do discípulo de Jesus. Vida de santidade afasta o homem do pecado, e a vida de piedade ou devoção aproxima o homem de Deus. Então, quando anda juntas, a santidade junto com a devoção, a tendência é ele criar um relacionamento de afinidade com Deus, um relacionamento mais próximo com o Senhor, porque Deus é santo e ele exige que todos também sejam santos. A prática da obediência à palavra de Deus. Então, o segundo tópico, quando fala sobre a prática da obediência à palavra de Deus, é o caminho que conduz um homem à santidade. Se você quer ser uma pessoa santa, você precisa seguir este padrão, seguir os padrões daquilo que a palavra de Deus está escrito. Porque ninguém é santo se não seguir as ordens de Deus que está inserido nas Escrituras Sagradas. Ninguém pode dizer que precisa apenas crer para ser santo. Precisa obedecer em amor e não por obrigação. As ordenâncias do Senhor para a sua vida de santidade seja uma realidade. Você precisa andar de acordo com aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Não é simplesmente pelo fato de você dizer eu tenho fé, e esta sua fé que você diz irá te dar automaticamente a santidade. Não é assim que funciona, não é o fato de eu crer em Deus que eu seja uma pessoa santa, mas eu sou santo de acordo com aquilo que está escrito, quando eu procuro andar segundo o que está escrito nas Escrituras Sagradas, andando conforme uma vida de obediência a Deus. Já dizia um sábio que palavras sem obras é como um tiro sem bala, atroa, mas não fere. Então não adianta alguém dizer, que ama demais, mas se as suas obras não diz aquilo que está expressando. Mas quando eu ando de acordo com a palavra de Deus, primeiramente eu pratico, eu faço ações, e essas ações vai mostrar que de fato eu sou uma pessoa separada daquilo que o mundo tenta nos contaminar. Então eu preciso andar em obediência a Deus. Os meios divinos para a santificação. Deus usa alguns meios para que o homem possa de fato viver uma vida de santidade. E esses meios que Deus usa, primeiramente, é a sua palavra. Não existe nada maior do que a palavra de Deus para que de fato o homem ande uma vida de santidade. Porque se o homem observa a palavra de Deus como uma bússola, de fato ele vai andar no caminho perfeito, e este caminho vai lhe levar uma vida de santidade. Então, a primeira coisa é, precisa viver andando segundo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Segundo, precisa ter uma vida de oração, uma vida de consagração. Se não andar segundo o que está escrito nas Escrituras e não ter uma vida de consagração, devoção a Deus, não conseguirá viver uma vida de santidade. Terceiro tópico para a gente terminar. Como ter uma vida nova de santificação? Primeiro, imitando o santificador. O discípulo é filho de Deus e deve imitar ao Pai. Segundo, seguindo o exemplo. A santidade é construída através do modelo do Mestre Jesus, que é santo. Sua vida de santidade deve inspirar cada discípulo seu
que busca ser como ele. Terceiro, obedecendo a ordem divina. Ser santo não é uma opção, mas implica obedecer a uma ordem imperativa de Deus, ser santo. Quarto, sendo diferente do mundo. A vida de santidade contrasta com a impiedade praticada pelo mundo. O discípulo deve ser como sal da terra e como a luz do mundo. E quinto, tendo o céu como alvo. Só a vida de santidade levará o discípulo de Jesus à presença do Pai no céu. Então, se você quer ter uma vida nova de santidade, você precisa seguir este modelo aqui. Eu tenho certeza que seguindo este modelo, você terá uma vida de sucesso, uma vida de relacionamento íntimo com Deus, e pode acreditar, certamente a sua vida estará preparada para quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar este vídeo para todos os seus amigos. Ficamos por aqui. Que Deus em Cristo te abençoe, no nome de Jesus.